uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quando uma pessoa muito amada desencarna, muitas vezes nos revoltamos, não aceitamos, sentimos uma dor imensa. Mas essa dor pode ser suavizada quando tomamos conhecimento da vida espiritual. No programa de hoje vamos entender um pouco mais do assunto. Afinal, se a morte não existe e a vida continua, o que acontece com o espírito que desencarna? Os laços de amor são mantidos no plano espiritual? Vamos encontrar nossos entes queridos? A questão da desencarnação, da morte, do falecimento é um tema que toca a todos nós, né? Se vamos olhar, todas as famílias têm no seu processo familiar ou alguém que desencarnou. A morte, na visão espírita, não mata ninguém. Segundo o Espiritismo, não existe a morte. Existe a finitude de um corpo físico que foi veículo para um espírito realizar o seu aprendizado, o seu crescimento, num determinado espaço de tempo. É apenas o corpo físico que morre. O espírito, que é tudo, vai ficar. Morte não mata ninguém, eu costumo dizer isso. Ela só muda a gente de lado. A pessoa que desencarna, ela apenas está saindo fora do corpo, ela não está desaparecendo. Aí entra os conhecimentos que temos através da socialização, principalmente materialista, que faz com que a pessoa pense que essa separação é uma perda eterna. E o Espiritismo vem desvendar que a pessoa está saindo fora do corpo para voltar para a vida real. Muitas vezes as pessoas dizem perda de entes queridos. Mas nós sabemos que não perdemos aqueles que morreram, aqueles que partiram para o plano espiritual. E também essa expressão perda de entes queridos, ela não é uma expressão correta, porque realmente o que ocorre não é a perda. Ninguém perde ninguém e que nós devemos entender como o momento da partida de um ser amado para a pátria espiritual. Ele retorna à pátria de origem. Por isso, nós não perdemos o nosso amor, a pessoa que amamos continua a nos amar do outro lado, nós continuamos a manter os mesmos elos de amizade, de afinidade, de sintonia, tudo isso que anteriormente nos ligava a essa pessoa. Continuamos da mesma maneira, nesse mesmo processo de aproximação, de atração para com aquela pessoa que agora está no mundo espiritual. Apenas isso. Deixou o corpo físico, que é uma veste, a veste carnal, e essa pessoa agora está na pátria que nós iremos um dia também retornar. Todos vamos para lá. Todos vamos nos reencontrar. A melhor maneira de lidar com a chamada perda de entes queridos na visão espírita é perceber que não fomos criados para a morte, para a destruição ou para o sofrimento. A separação de entes queridos entra num processo de evolução e de aprendizado para ambas as partes. E isso faz com que as experiências levem cada um a cumprir o seu trajeto. Então ninguém morre, continua se vivendo de um outro jeito, de uma outra forma. Uma pergunta é feita com frequência. As pessoas querem saber se um parente que desencarnou se lembra também daqueles que ficaram na Terra. É claro que se lembram. Evidentemente que uns vão ter uma lembrança mais nítida, uma lembrança que querem cultivar, porque também, por sua vez, amavam os parentes que deixaram aqui no campo físico. Outros não dão a menor importância porque não tinham laços assim, de um relacionamento mais profundo, aí não vão dar importância. Mas aqueles que realmente amam e sentem falta porque no plano espiritual é possível que também o espírito sinta falta de determinados afetos que ele deixou aqui na Terra. Embora ele encontre no mundo espiritual
muitos outros afetos de reencarnações anteriores, que ele nem se lembrava porque estava reencarnado, outros também familiares que desencarnaram antes dessa pessoa, e com isso se forma uma grande família, às vezes, no mundo espiritual. Nós somos de ontem, como diz o livro de Jó na Bíblia, e não sabemos, porque a gente se esquece. No entanto, a doutrina espírita mostra que todos aqueles que foram embora, que conviveram conosco, que eram entes queridos, pai, mãe, pessoas com quem nós vivemos, eles deixam saudades. No entanto, eles também levam, porque eles não morrem. A morte existe, os mortos não, o fenômeno da morte existe para todos nós. E o ser amado continua tão vivo quanto antes, tão perto de nós quanto antes, e as nossas vibrações de desespero podem afetá-lo de uma maneira negativa, assim como as nossas preces, as nossas vibrações de carinho podem envolvê-lo numa atmosfera de amor, de aconchego e de consolo. Então, o que vai acontecer quando ela chega na vida espiritual? Vai depender do tipo de vida que ela teve. Se ela foi uma pessoa que foi do mal, prejudicou muitas pessoas, praticou muitos atos equivocados, lesivos à sociedade, ela vai se encontrar com desencarnados que têm os mesmos interesses que ela, provavelmente tão desordeiros ou mais do que ela. Se a pessoa foi uma pessoa construtiva, que fez o bem, que buscou melhorar a si mesma e a sociedade, ela vai encontrar com pessoas que já fizeram parte do relacionamento dela quando estavam encarnadas, que são os parentes, amigos, então, que são desta vida. E também tem os amigos e parentes de outras vidas que ela vai encontrar na vida espiritual. E essa advertência foi nos deixada claro por Jesus. Dizia ele, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu crio muita confusão, vou colher confusão do outro lado. Ou até mesmo aqui. Se eu crio soluções, ajudo a resolver, ajudo a solucionar, bem, também vamos encontrar soluções do outro lado. E na vida espiritual, ela vai dar prosseguimento ao seu programa de crescimento. Ela vai fazer uma revisão do que fez enquanto estava encarnada, se houve progresso ou não, os ganhos que ela teve, o que precisa ser melhorado, e vai continuar trabalhando na vida espiritual até que faça uma nova programação para reencarnar e dar continuidade a esse programa de crescimento. A psicografia é uma das principais aliadas na comunicação entre encarnados e desencarnados. E o médium funciona como um instrumento nesse processo. A casa espírita pode ajudar bastante aquelas pessoas que não conseguem superar a dor de um ente querido, integrando-a aos trabalhos da casa na medida do possível, amparando-a, estando sempre disposta a estimulá-la, a mostrar que aquela pessoa não acabou, ela mudou-se e que um dia todos nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Felizmente, o Espiritismo vem mostrar para nós que é possível entrar em contato com esse ente desencarnado, nosso parente, amigo, através da comunicação dos espíritos, que pode ser através de uma sessão mediúnica, pela psicografia, pela psicofonia, ou através do sono. Quando vamos dormir, saímos fora do corpo, vamos para a cidade espiritual onde está o nosso parente e vamos reencontrá-lo. Nós temos muitas informações, muitos confortos e consolo através do Emmanuel, de André Luiz, da própria Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Eles têm mensagens, muitas, nesse sentido, que podem confortar as pessoas. A doutrina espírita não é sem motivo que tem o codinome de O Consolador, porque ela nos oferece uma facilidade para compreender a vida, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, que a gente vai ter um consolo muito grande, porque quando nós conhecemos o motivo da dor, quando nós sabemos que tudo é passageiro, que não há mal que dure para sempre, a esperança se acende e a nossa fé se consolida e nós sofremos, mas sofremos menos, com menos desespero, mais racionalmente, mas sabendo que, na verdade,
Deus não separa as pessoas que se amam. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação não quebra os laços das famílias. Pelo contrário, a verdadeira família é a família espiritual. E nós estamos nos preparando para esse grande reencontro do lado de lá e não do lado de cá. Mesmo que não tenha religião, todo mundo sabe que ninguém permanece aqui. A gente, mais cedo ou mais tarde, todos viajam para o mundo espiritual, o que mostra que a verdadeira vida não é aqui, é lá. Como diz Jesus no diálogo com Nicodemo em João 3, o espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Em outras palavras, se você não sabe de onde ele vem de algum lugar. Se você não sabe para onde ele vai para algum lugar, que não é aqui. Ele vem, passa por aqui e vai para um mundo espiritual onde ele realmente vai permanecer, porque lá é a verdadeira vida. Antigamente, diz a doutrina espírita, a gente dava eterno adeus aos que partiam. Hoje nós dizemos assim, até breve. A vida espiritual para nós espíritas tem uma outra visão diferente dos espiritualistas. Temos mais detalhes. Nós até gostaríamos que tivesse mais, mas nós sabemos que os espíritos se agrupam por intenções, por interesses, em núcleos, em comunidades, onde a vida prossegue com os seus labores, os seus estudos. Há sempre muita coisa a fazer. Porque o fato de ser espírita não dá imunidade contra a saudade, contra a dor da perda do convívio, mas nos dá o entendimento de que a vida continua e de que podemos estar próximos de uma outra maneira. Então, nesse sentido, a doutrina espírita tem a condição de, esclarecendo, melhorar, minimizar a dor daqueles que ficam saudosos aqui. Agora, essa dor é diretamente proporcional à certeza que você tem, ou não, de uma outra vida, de uma outra existência. Particularmente, como espírita, como médium, que eu sou portador de evidência, de audiência, e sobretudo de desdobramento, eu tenho, com a doutrina, recebido muito consolo depois do desencarne do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu tenho recebido respostas esclarecedoras que me dão a certeza de que eu agora não perdi entes queridos, mas eu tenho verdadeiros amigos no mundo espiritual. Então, ninguém perde ninguém. Nós perdemos coisas, e achamos ou não, mas pessoas não se perdem. Pessoas simplesmente estão num plano ou outro da vida. E a nossa conexão é pelo pensamento, a nossa conexão é pelo amor, é pelo sentimento, a nossa conexão é pela afinidade que tínhamos e temos e pela sintonia. Então, que possamos, né, nessa beleza que é a vida, chegar a um ponto como Jesus deixou de lição para nós. A morte, indubitavelmente, é a grande ceifadora das alegrias. Quando nos desencarna um ser querido, parte da nossa vida parece seguir com ele. Todo o encantamento existencial cede lugar ao sofrimento, à tristeza, à melancolia, à depressão. No entanto, quando temos a consciência de que eles vivem, eles nos esperam, uma alegria infinita nos invade a alma e nós sabemos que depende de nós prosseguir, confiando na divindade, porque o reencontro será inevitável. Ademais, graças ao Consolador que Jesus prometeu e que se encontra na Terra desde 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, temos a facilidade de comunicar-nos com aqueles que desencarnaram. Nossos mortos vivem. Pensemos dessa forma e preparemos-nos para os reencontros aqui na Terra, através das comunicações mediúnicas, e se elas por acaso não ocorrerem, o contacto espiritual. Pare um pouco na aflição. Mergulhe o seu pensamento na certeza do amor de Deus. Ore. Faça uma vinculação com o ser querido e sentirá as dúlcidas consolações que ele lhe transmitirá. E aguarde o momento ditoso, quando concluída a sua tarefa na Terra, tiver a oportunidade de reencontrar o ser amado e então desfrutar da plenitude do reino dos céus que Jesus prometeu. Até a próxima!